Boa noite. Da antiguidade à ciência moderna, a esses pensadores geniais. Gente, antes de prosseguir, entendo que nós não estamos só trabalhando a questão textual, ou melhor, nós estamos trabalhando a questão da coesão também desses textos. Na aula passada nós falamos das classes de palavras e vamos continuar a falar, ou seja, a respeito da organização, da conexão das orações, dos parágrafos e a importância disso. Então, só quero alertá-los a respeito disso aí, que nós vamos trabalhar as conjunções, já falamos a respeito dos pronomes, já falamos sobre a respeito dos advérbios, substantivos, adjetivos, e vamos continuar, tá? O meteoro colorido que surge depois da chuva. Por que surge o arco-íris depois da chuva e eventos astronômicos? Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Desde a pré-história, o homem, fascinado por um dos mais belos meteoros, o arco-íris, procurou uma explicação para o espetáculo que observava no céu, geralmente quando o sol reaparecia depois de uma chuva. Com o passar do tempo e o avanço da ciência, especialmente da matemática e da física, foi possível explicar racionalmente o fenômeno atmosférico. Assim, no século V a.C., o grego Anaxágoras afirmava que o arco-íris era causado pela reflexão da luz do sol nas nuvens. Esta era a ideia mais exata que se tinha desse meteoro na época. Em 1637, René Descartes mostrou na teoria e na prática que o arco-íris é proveniente dos raios luminosos que, após penetrarem nas gotículas de água, são refletidos na superfície interna da gotícula, da qual emergem para formar o arco primário, o mais brilhante. Nele se veem as cores violeta, azul, azul escuro, verde, amarelo, laranja e vermelho. O arco secundário é formado pelos raios luminosos depois que estes sofrem duas reflexões internas. Como em cada reflexão ocorre uma perda de luz, o arco secundário é sempre mais fraco. Descartes, no entanto, não conseguiu explicar a presença das cores. Isso só ocorreu 30 anos mais tarde, quando o célebre cientista inglês Isaac Newton, 1643 a 1727, compreendeu que a luz branca é uma mistura da luz de todas as cores. Na realidade, ele completou os trabalhos de Descartes ao elaborar uma teoria na qual explicou o aparecimento das diversas colorações, bem como sua sequência. Para Newton, a luz que passa através de uma gotícula de chuva, depois de duas refrações, é suficiente para formar um arco sensível. O texto que você acabou de ler faz lembrar uma frase que diz mais ou menos isso: o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Viram, meus alunos? Então, não se cale durante a aula, pergunte, exponha as suas dúvidas, que é a partir daí, que você vai progredir, que o seu conhecimento
a sua bagagem de conhecimento vai ser maior. Porque quando você pergunta, se o professor não souber a resposta, ele vai pesquisar, vai correr atrás. Então, por isso que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Então, pergunte, pergunte, pergunte. Prosseguindo. Percebeu quanto tempo levou desde a antiguidade clássica até o século XVIII da nossa era, para que se encontrasse uma resposta de natureza científica para os fenômenos de arco-íris? Viram? Em ciência, porém, muito do que se descobre às vezes é rejeitado a partir de pesquisas posteriores. Mas também o inverso pode ocorrer, ou seja, devido à complexidade do fenômeno que se investiga, uma conclusão a que se chega numa determinada época pode ser o ponto de partida para que se descobre bem depois. Isso foi o que ocorreu no caso do arco-íris. A conclusão de a conclusão de um era a base para novas perguntas de outros. Essa progressão nas investigações científicas, no fenômeno em questão, foi marcada no texto por meio de recursos oferecidos pela nossa língua. Vamos verificar que recursos o autor do texto empregou para isso? Classes gramaticais e progressão textual. A mesma abordagem nós fizemos no outro gênero, né, gente? No outro tipo de texto narrativo, né? Aliás, é gênero, mito, nós vimos lá o mito. A lenda indígena, perdão. Antes de mais nada, um deles é determinar o tema que está vinculado ao assunto, que interessa ao produtor do texto dissertativo. Muitas pessoas confundem tema e assunto, mas vale a pena distingui-los, ou seja, diferenciá-los. Enquanto o assunto é mais abrangente, o tema delimita, como no quadro a seguir. Então, gente, até porque tem a ver essa delimitação para você não fugir do assunto, ou então ficar naquela situação de não ter como finalizar seu texto. Então, assunto, tema 1, tema 2, tema 3. Ou seja, você pode se organizar dentro do assunto, você desenvolver conforme o número de parágrafos, conforme o tamanho do seu texto, você pode organizar da seguinte forma, né? Que aí já dá a entender que o texto, a princípio, tem o quê? 4 parágrafos. Vai estar faltando a conclusão. Se o assunto for, por exemplo, meio ambiente, podemos estudá-lo a partir de vários enfoques, ou seja, podemos tematizá-lo. O desmatamento e seus efeitos no clima do planeta. Crescimento econômico e efeito estufa, uma relação necessária? O consumismo e seu impacto no meio ambiente. Gente, às vezes vem aquela situação que o aluno costuma dizer: professor, estou sem ideia. Meu querido, as suas ideias vão surgir a partir do momento em que você estiver se inserir no contexto da aula, ou seja, da aula de história, da aula de geografia, na aula de biologia, porque ali, todos os assuntos estão aí, tudo tem a ver com o que nós estamos abordando aí, ou seja, com os temas sugeridos. Então, portanto, durante a aula, eu não devo me recolher, porque eu não me sinto à vontade, eu não sei muito de geografia, eu não sei muito de biologia. Não. Se você não discute, se você não levanta hipóteses, se você não coloca em pauta a tua dúvida, você vai continuar com dúvida, vai continuar não dominando nada. Mas, porém, se você começar a entender um pouco, é uma bagagem que você pode utilizar na sua redação, no desenvolvimento do tema da redação. Tá? Então, por exemplo, efeito estufa. Como que você vai falar sobre efeito estufa numa redação se você não sabe o que é isso? E durante a aula de biologia, ou de geografia, ou ciência, você pode se aprofundar nesses assuntos. Então, continuando. Sabendo-se que se vai escrever, é hora de pensar em como as informações serão distribuídas ao longo do texto. Os parágrafos que compõem um texto servem justamente para isso, uma vez que cada um deles
apresentará ao leitor um enfoque, uma particularidade do tema que estiver sendo tratado. Cada um encontrará informações relacionadas entre si, associadas a uma ideia central, ou seja, o tema que você resolveu, o assunto que você resolveu desenvolver. Aí, importante, olha o que o senhor Alton Garcia deixou para nós. Observe, o parágrafo facilita ao escritor a tarefa de isolar e depois ajustar convenientemente as ideias principais de sua composição. Se um texto dissertativo tem como base uma ideia central, ela será desenvolvida em seus diferentes aspectos em cada parágrafo, né? Outra questão importante: quando escrevemos, precisamos organizar nossas ideias, tá? Então eu nunca vou organizar as minhas ideias se eu não conversar, não dialogar, não debater, não ler, porque a partir dessas atividades eu começo a organizar, começo a ter uma visão do mundo, das coisas que me cercam. Aí eu fico mais seguro para falar e escrever a respeito disso. Vou parar, dar uma pausa agora, depois vou dar sequência no outro vídeo, tá, dessa aula.